Boa tarde a todos. Eu também gostaria de iniciar agradecendo à Federação Espírita Catarinense, na pessoa da Esther, que muito gentilmente, pela segunda vez, me convida a comparecer a esse estado cujas memórias de infância me são muito caras, por passar férias em algumas cidades do interior do estado, mas nunca antes em Tubarão. E eu gostaria de começar essa discussão, essa reflexão com vocês, falando sobre um país que se localiza incrustado no coração do continente africano. E é um país de diminutas dimensões e, por isso mesmo, esquecido dentro do contexto sociopolítico, econômico mundial, porque, além das diminutas dimensões, é um país que sofre grandes problemas sociais, econômicos, civis. É um país constituído de aproximadamente 12 milhões de habitantes, que corresponde à população da cidade de São Paulo, por exemplo. E, dentre esses 12 milhões de habitantes, nós encontramos duas etnias principais: a etnia dos Hutus e a etnia dos Tutsis, que nos ajudarão a compreender o contexto quando avançarmos adiante. É um país que, apesar de ser localizado no coração do continente africano, ele possui belezas naturais belíssimas, uma fauna riquíssima, caracterizada pelos grandes herbívoros, pelos grandes carnívoros africanos, os grandes felinos. É nessa região que surgiu a espécie humana, em que o Homo sapiens tomou a forma bipedal, vindo dos hominídeos mais primitivos. Então é um local de especial importância para a humanidade, visto que os corpos humanos que nós usamos hoje foram desenvolvidos, elaborados naquela região, com o crescimento do lobo frontal, principalmente, permitindo que espíritos mais depurados pudessem encarnar em corpos mais depurados, caracterizando o que Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos, em A Gênese, como a evolução sucessiva, a progressão do princípio inteligente. Apesar dessas características, também vamos encontrar características geográficas e da fauna local muito bela, que é justamente nessa região que acontece um fenômeno interessantíssimo, que é a grande migração, quando os felinos, as zebras, as girafas migram do norte, ali na região do Quênia, e vão até o sul, e depois voltam para o norte, num ciclo que se repete, e nesse caminho são perseguidos pelos felinos, pelos predadores africanos, e que nos oportunizam a visualização desse fenômeno belíssimo da natureza nos canais National Geographic, por exemplo, onde nós vemos essas zebras atravessando os rios e sendo devoradas prazerosamente pelos crocodilos. E a própria National Geographic coloca que é um fenômeno que todos nós deveríamos assistir antes de partirmos desta vida. Um dos 7 fenômenos naturais que todos nós deveríamos ver antes de partirmos dessa vida, a chamada Grande Migração. Mas esse país, que se localiza no coração do continente africano, é Ruanda. Ruanda, cuja capital, Kigali, cuja capital é Kigali. E esse país está justamente no meio dessa situação geográfica e histórica de grande beleza para a humanidade, mas também é um país que nos traz um dos acontecimentos mais trágicos e mais vergonhosos para a espécie humana. Porque foi nesse país que, em 1994, aconteceu um dos maiores genocídios que nós temos conhecimento. Nesse ano, o presidente de Ruanda faleceu em um acidente de um avião. O avião caiu e ele perdeu sua vida, como toda a sua equipe de assessores. E o presidente ruandês, na época, ele era da etnia Hutu. E logo os Hutus colocaram a culpa nos Tutsis, que boicotaram o avião, boicotaram a aeronave, que foi alguma perseguição étnica.
E a partir deste momento, os Hutus se sentiram no direito de exterminar a população Tutsi. E a partir daquele momento, que foi em abril de 1994, até julho de 1994, num período de aproximadamente 2 meses e meio, 3 meses, mais de 1 milhão de Tutsis foram assassinados pelos Hutus. As mulheres viúvas desses Tutsis foram violentadas sexualmente, e as crianças vítimas dessa violência sexual, as crianças que nasceram vítimas dessas violências sexuais, foram também assassinadas. Mais de 15 mil crianças foram assassinadas pelos Hutus. Neste contexto, nós vamos encontrar então a nossa personagem central, que é um músico ruandês famoso, conhecido no seu país, assim como nós também temos os nossos músicos conhecidos, como Roberto Carlos, Chitãozinho Choró, e por aí vai. Jean Paul Samputu era um músico desde nascença, se apaixonou pela musicalidade, aprendeu a tocar vários instrumentos e era um dos ruandeses mais famosos na época. E acontecia de ser um Tutsi. E por ser um Tutsi famoso, a sua cabeça valeria um prêmio altíssimo para o Hutu que o assassinasse. Serviria de fermento para aquele movimento genocida, seria um troféu valioso para estimular novos Hutus a matarem mais Tutsis. Alertado então deste perigo pelos seus amigos, Jean Paul Samputu resolve deixar Ruanda e fazer um tour musical nos países vizinhos para preservar a própria vida, levando consigo a sua esposa e os seus filhos. Mas algumas semanas depois que ele deixa o país, chega até ele a notícia de que seu pai, sua mãe, sua irmã e seus 2 irmãos foram assassinados. E ele estava então sozinho no mundo, junto com a sua esposa. A partir deste momento, devido à dor aguda do qual ele é acometido, ele sofre uma fratura mental e entra num processo depressivo muito agudo e muito grave, se entrega ao abuso do álcool e de outras drogas ilícitas, a sua carreira vai ladeira abaixo e o seu casamento se desorganiza e ele então é abandonado pela esposa e pelos filhos e fica literalmente sozinho. Jean Paul Samputu resolve então procurar, depois de algum tempo, a ajuda de especialistas na Europa, nos Estados Unidos, vai em vários médicos, psiquiatras, terapeutas, neurologistas, neurocientistas, mas nada consegue resolver a sua dor. Até que determinado dia, alguém o alerta de um sábio que morava no interior de Ruanda mesmo, e que aquele sábio poderia ajudá-lo de alguma forma a resolver o seu conflito interno. E ele então resolve procurar esse sábio no interior de Ruanda. E ao se aproximar daquela pessoa e revelar a sua dor e a sua história, recebe em troca uma resposta, uma orientação que o pega no contrapé de surpresa que ele não esperava. Porque o sábio era sábio de verdade. E ele então fala a Jean Paul Samputu: só há um caminho para que você recupere não o sucesso, mas a sua saúde, a sua vida. Porque se você não seguir por este caminho, a sua vida está em risco. E esse caminho é o caminho do perdão. É preciso que você perdoe do fundo da sua alma aquelas pessoas que tiraram de você as pessoas que você mais ama. E de maneira surpreendente, como uma luz que ilumina as suas ideias e as suas emoções, ele absorve aquela ideia de maneira verdadeira. Ele entende a importância do perdão naquele momento da sua vida e a sua vida se transforma e ele então ascende novamente em saúde, em dignidade e em coragem. Mas
Fica então a pergunta para todos nós, uma vez que Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não querendo dizer que nós devemos perdoar 490 vezes. E na 491, não precisamos mais perdoar. Mas querendo dizer que nós devemos perdoar infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias as ofensas que as pessoas nos proporcionam, mesmo que seja a mesma pessoa e a mesma ofensa. Nos dando uma ideia quantitativa de perdão. Quantas vezes você é capaz de perdoar? Mas o que nos interessa hoje é uma ideia qualitativa de perdão. O que você é capaz de perdoar? Qual é o seu potencial de perdoabilidade? Você é capaz de perdoar alguém que assassina o seu pai, sua mãe, sua irmã e seus 2 irmãos? Ou você não é capaz de perdoar nem o seu marido que guarda a escova de dente de uma maneira que te incomoda na pia do seu banheiro? Ou aquela pessoa que te fecha no trânsito? Ou o seu chefe que foi trabalhar rancoroso e mal-humorado? O que você é capaz de perdoar? Qual é a força da qualidade do seu perdão? Qual é o seu limite para perdoar, em termos qualitativos? Fica a pergunta para reflexão. Porque nós estamos acostumados a ouvir frases do tipo: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Qualquer livro de autoajuda que você abra, você vai encontrar uma frase similar a essa. E a pergunta que nós fazemos é: isto é uma verdade científica ou é uma falácia religiosa, uma falácia filosófica? Perdoar realmente faz bem à saúde? Há evidências científicas de que o desapego emocional às ofensas, de que a prática do que os americanos chamam de let go, realmente faz bem à saúde do corpo? Existem evidências? Essa foi uma pergunta que eu comecei a me fazer na minha prática médica, muito instigado por uma amiga em comum, a doutora Márcia Leon, do Distrito Federal de Brasília, que me convidou para falar exatamente esse tema no auditório da Federação Espírita Brasileira, porque ela queria saber se realmente o perdão fazia bem à saúde de modo científico, há pesquisas mostrando que realmente perdoar faz bem. Quer dizer, a doutrina de Jesus, que é centrada ao redor do perdão, ela realmente tem uma base científica? Ou é uma falácia religiosa e filosófica? E aí, baseado nisso, eu comecei a pesquisar nos bancos de dados de publicações e artigos científicos se havia pesquisadores estudando o efeito do perdão na saúde. E qual não foi a minha surpresa quando essas bases de dados mostravam milhares e centenas de artigos que estudam o efeito do perdão na saúde. E isso me surpreendeu deveras, porque eu não imaginava que havia pessoas estudando o efeito do perdão na saúde. Então fica a nossa pergunta: o perdão faz bem à saúde? Mas para respondermos essa pergunta, eu primeiro preciso saber o que é perdão. Porque há inúmeras definições de perdão. Qualquer livro ou texto que você abra define perdão de alguma forma. Então eu procurei uma definição de perdão para que eu pudesse encaixar nessa fala, e eu resolvi lembrar da minha avó. A minha avó nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 1918. E o seu parto foi acompanhado por Eurípides Barçanufo, desprendido em fenômeno de bicorporeidade. E quando eu contei essa história em Ribeirão Preto, uma mãe e uma filha se aproximaram de mim, posteriormente, e disseram que estavam a caminho de Sacramento, onde encenariam uma peça de teatro cuja cena retratava exatamente esse parto. E isso me emocionou deveras, porque Eurípides entregou uma mamadeira de vidro
para minha avó, para o meu bisavô na época, com o nome que ele escolheu para minha avó. E essa mamadeira de vidro se encontra em minha posse, em minha casa. E eu aguardo com bastante carinho, não deixo ninguém chegar perto, porque se ela quebrar, é como se a história da minha avó quebrasse. E foi assim que surgiu o espiritismo na família, porque o meu bisavô era absolutamente cético. E então, a partir daquele momento, a história tem mais detalhes, que não vem ao caso, era Deus no céu e Eurípides na terra. Então, a minha avó, depois ela tem uma outra história com Eurípides, ele desencarna 2 semanas depois, vítima da gripe espanhola, em Sacramento, mas ele aparece em algumas experiências da vida da minha avó, inclusive numa experiência de quase morte que ela teve num período de coma. Mas por que eu falei da minha avó? Porque ela viajava no interior de Minas e no interior de São Paulo, nas cidades pequenas, e ela gostava de conversar com os padres, porque toda cidade no interior do Brasil tem uma praça no centro da cidade, com uma igreja, um Banco do Brasil e um banco. E a minha avó gostava de ir nessas praças e conversar com os padres daquela igreja. E quando o padre falava alguma coisa que ela gostava muito, ela falava: esse padre é espírita, só que ele não sabe ainda. Então eu encontrei a definição de perdão com esse pastor que é espírita, mas ele não sabe ainda. Que é um pastor, o pastor Cláudio, cujos vídeos estão disponíveis no YouTube, que é um pastor sensacional. E ele fala o seguinte, que perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é quando você lembra e não sente dor. Olha, porque esquecer é impossível, porque tudo aquilo que nós aprendemos, que nós vivenciamos, nós carregaremos conosco no espírito, na memória espiritual. Portanto, aquelas fórmulas de matemática, de física que a gente aprende no 2º grau, podem ficar tranquilos que nós todos lembraremos delas quando nós perdemos o corpo físico. Não, nós não esquecemos dessas coisas, mas é importante lembrar e não sentir dor. Então eu refaço a pergunta. Quando alguém nos agride, se nós lembramos e não sentimos dor, isso faz bem à saúde? Ou de outra forma, quando nós somos agredidos, lembramos e sentimos dor, isso faz mal à saúde? Porque essa é uma definição de perdão que eu considero absolutamente genial. Então eu refaço a pergunta sobre esses moldes. Mas também precisamos entender o que é saúde. Do que estamos falando? Nós somos espíritas e acreditamos que o espírito é imortal e nós vivemos desde muitos milênios atrás para a eternidade sem fim. Então a saúde nesse contexto é muito diferente da saúde do contexto corporal atual. De modo que a Organização Mundial de Saúde define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou enfermidade. O que nos permite extrapolar que uma pessoa que está muito bem com o corpo físico e mora em Ruanda em 1994 não está saudável. Porque ela está num contexto social absolutamente violento e agressivo. Ou também nos permite dizer outras ilações sobre saúde. De modo que essa definição da Organização Mundial de Saúde passa para nós espíritas a ter um contexto incompleto, não definitivo. Ela não nos atende, ao contrário da definição do Espírito de Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 91, quando Emmanuel diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. A alma que está em harmonia com a vida e com o Criador está em saúde, independente das condições do seu corpo físico. Aí é que nós vamos fazer uma análise, por exemplo, de uma alma como Chico Xavier, que era portador de angina pectoris grave, de glaucoma grave, mas que estava absolutamente saudável, em perfeita harmonia com o Criador. Então nós refazemos a pergunta pela segunda vez. Ser agredido e não lembrar e não sentir dor diante da ofensa nos coloca em harmonia com a vida?
com o Criador, nos coloca conectados com o conceito de saúde, que, na minha opinião, sob o ponto de vista espiritual, é sinônimo de felicidade. As palavras são intercambiáveis, saúde e felicidade, quando nós analisamos sob a ótica espiritual eterna, porque o espírito que está em harmonia está saudável e, portanto, ele está feliz. Então é essa a pergunta que nós temos que responder. A psicologia positiva, muito recentemente, um ramo da psicologia moderna, estuda os sentimentos de resiliência, de otimismo, de coragem, de boa vontade, a prática do bem sob a mente das pessoas. Qual é o efeito que essas práticas causam no ser humano? Efeito benéfico? Efeito maléfico? Efeito nenhum? A partir dos estudos da psicologia positiva, nós vamos ter publicações sobre o que eles chamam de síndrome da ruminação, em referência ao aparelho digestório dos ruminantes, dos bovinos, por exemplo, que é constituído de 4 câmeras gástricas diferentes. Então, a vaca, quando ela come o capim, ela mastiga, mastiga, mastiga e engole. E esse capim cai em uma das câmeras gástricas. E ele é digerido parcialmente. E ele então volta à boca. E ela volta a mastigar aquele capim digerido parcialmente mais alguns minutos. E ela então o deglute por uma segunda vez. E ele cai numa segunda câmara gástrica que contém outros tipos de enzimas que também fazem a digestão parcial, mas não suficiente. Então o capim é regurgitado novamente para a cavidade oral e ela mastiga o capim uma terceira vez. E assim até a quarta vez, até que o capim passe pelas 4 câmeras gástricas e sofra a ação de todas as enzimas responsáveis num processo que no total nós chamamos de ruminação. E é justamente isso, a ruminação mental, que caracteriza o ato de não perdoar. Porque ao sermos agredidos, nós ficamos relembrando da agressão, presos no tempo, congelados em nossa vida, lembrando daquela agressão, mastigando aquela agressão e não seguimos adiante. Não fazemos a digestão da ofensa, não fazemos a digestão da agressão. Nós somos, no planeta Terra, bilhões de ruminantes andantes. Não somos walking dead, zumbis, somos ruminantes. Porque todos nós temos uma incapacidade incrível de perdoar. Uma dificuldade extraordinária de let go. E nós ficamos ruminando por aí. Numa comparação que o amigo Rossandro Klingen faz com um filme. Como se a vida fosse um filme e de repente um momento de agressão acontece e você tira uma fotografia daquele momento. E você não mais assiste o desenrolar das cenas no filme, mas fica fixado na fotografia. E o filme segue, a vida segue adiante e você parado e preso na fotografia da agressão. E esquece de viver o restante do filme, o restante de sua história. E isso te impossibilita de várias oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, enfim. Mas, diante disso tudo, o que essas publicações científicas dizem que acontece no corpo humano de alguém que rumina, de alguém que não esquece, que lembra das coisas e ainda sente muita dor? A primeira resposta que acontece é justamente a resposta fisiológica do corpo humano ao estresse, muito bem caracterizada e muito bem descrita pelos fisiologistas há muitos anos, e que ela é muito importante e fundamental para a sobrevivência da espécie desde o advento dos hominídeos mais primordiais, como nós já comentamos, que é a famosa resposta de luta ou fuga, na qual, diante de uma ameaça súbita, há uma descarga brutal na corrente sanguínea de adrenalina e de corticoides endógenos, que são fundamentais para essa resposta de luta ou fuga quando você está lá na África e é despejado do seu veículo e fica diante de um leão, por exemplo, que diante daquele susto, essa descarga de adrenalina e de corticoide faz com que os seus músculos reajam com mais vigor e mais potência, com que seu coração bata mais forte, mais acelerado, com que as suas pupilas se dilatem para você enxergar melhor e se desviar e fugir do perigo, com que a sua capacidade de respiração aumente e você oxigene melhor os músculos,
para você poder reagir com mais força, mais potência e se salvar do perigo. O mesmo acontece diante de situações de perigo no nosso cotidiano, como assaltos e etc. São reações benéficas, úteis e importantes para a sobrevivência da espécie, que nós chamamos de reação de luta ou fuga, que é caracterizado por essa descarga de corticoide e de adrenalina. Entretanto, diante de uma situação de ruminação, essa situação perdura por semanas, meses, ao contrário da reação de luta ou fuga, quando você está diante de um leão ou de um assaltante, que dura ali 5 minutos, que dá aquela sensação de frio na barriga, de batedeira, essa descarga adrenérgica, e logo passa. Não há organismo que sustente ou aguente de maneira saudável, sob o ponto de vista orgânico, uma reação de luta ou fuga que dure semanas, porque há um preço a se pagar pela descarga adrenérgica e pela descarga de corticoide na corrente sanguínea. Todos vocês sabem que existe uma íntima relação entre o excesso de corticoide e as doenças infecto-contagiosas, as infecções. Isso é muito plausível e muito visível nos transplantados de órgão, por exemplo, que precisam tomar corticoides para frear o sistema imunológico, inibir o sistema imunológico para que ele não agrida o órgão, o que nós chamamos de rejeição. Então essas pessoas tomam corticoides em altas doses. E o preço que elas pagam é o quê? Um risco aumentadíssimo de doenças infecciosas, de infecções, porque o sistema imunológico é freado. Os pacientes com lúpus, predominantemente do sexo feminino, que também tomam corticoides para controlar os ciclos da doença, também pagam o preço de infecções de repetição, para controlarem a doença. E essa resposta de ruminação também faz com que justamente isso aconteça no nosso sistema imunológico. Esses hormônios, eles inibem as nossas células imunológicas, fazendo com que elas fiquem mais lentas, se desloquem mais lentamente, produzam menos anticorpos, interajam de maneira desorganizada, elas perdem a coesão de ação diante de um agente invasor. Então a pessoa que não perdoa, que rumina, que carrega dentro de si essa incapacidade de let go, como dizem os americanos, ela sofre um risco muito maior de se infectar, de pegar doenças infecciosas. É muito comum a história do casal que ficou casado 60 anos e de repente um deles desencarna e o outro logo em seguida pega uma infecção e também desencarna de tristeza, de depressão, porque aumentou o corticoide de saudade, de tristeza, de depressão e acaba também sendo submetido a uma infecção e acaba falecendo, desencarnando. Ou aquela pessoa que perdeu um parente, que separou-se recentemente, que está enfrentando uma dificuldade financeira, pessoal, aparece com herpes zoster, porque o estresse crônico permite a liberação de corticoide e essas doenças acabam surgindo. Mas não é só essas publicações que nós vamos encontrar também publicações científicas contrárias a ela, como por exemplo essa aqui, o sistema imunológico e a felicidade, onde os autores estudaram de maneira bioquímica, coletando exames no sangue, que as pessoas que são pessoas otimistas, corajosas, resilientes, as pessoas que encaram as adversidades da vida de maneira graciosa, digamos assim, elas têm um potencial de saúde muito maior do que as pessoas que são rancorosas, que guardam mágoa, raivosas e etc. Porque o sistema imunológico tem íntima relação com as emoções, que na verdade é uma íntima relação com o espírito, porque a emoção é absolutamente espiritual e não orgânica. E então eu paro para me pensar como seria o leucócito de Jesus. E eu vejo nessa lâmina caprichosa que o leucócito de Jesus deveria ser algo que amava muito as suas próprias células, aquele corpo de qual ele fazia parte. E eu achei essa imagem real, feita por um patologista, que mostra esse leucócito em formato, com o seu núcleo em formato de coração, e eu achei interessante trazer para a gente, de maneira figurativa, dizer que se nós amarmos o nosso sistema imunológico, ele nos amará de volta e nos protegerá
de maneira intensa. Mas esse excesso de corticoide e de adrenalina também traz outras consequências. Por exemplo, a pressão arterial, de modo geral, se eleva. Então a pessoa que carrega mágoa, que está naquela síndrome de ruminação, ela tem constantemente níveis de pressão alta. E isso pode levar a doenças cardíacas, doenças cerebrais, doenças renais, doenças arteriais periféricas. Então, se nós somos pessoas que vivemos em um planeta de provas e expiações, porque nós somos, e somos pessoas desse nível, do nível de um planeta de provas e expiações, e é por isso que nós somos incapazes de perdoar, porque se nós fôssemos capazes, nós estaríamos em outros lugares muito mais felizes. Isso significa que nós somos um bando de ruminantes com risco de sofrermos esses problemas de saúde. De modo que as doenças mentais também surgem através de fenômenos ruminativos. A mágoa também é gatilho para aquelas pessoas predispostas a doenças mentais expressarem em algum momento da vida as tendências que elas trazem dessas doenças mentais, como nós conversávamos hoje no carro, no caminho para cá. As pessoas que ruminam, assim como a maconha é um gatilho para a esquizofrenia, muito embora os defensores da legalização se recusem a dizer isso, uma coisa é usar o princípio ativo que eles querem para diminuir dor, tratar crise convulsiva, etc., o que é absolutamente louvável. Outra coisa é usar em si a maconha de forma integral, porque ela traz inúmeros outros princípios ativos, responsáveis inclusive por a ligação de genes que favorecem a esquizofrenia. Então a pessoa que traz essa tendência, que herda essa tendência, pode desencadear crises de esquizofrenia e tornar-se esquizofrênico crônico pelo uso da maconha. Mas as pessoas que ruminam também. A ruminação, a mágoa, o sentimento, a emoção negativa pode também ligar esses genes. De modo que nessa imagem nós vamos ver que as pessoas que praticam a resiliência, que usam o que os americanos chamam de coping, que a melhor tradução é lidar com, que sabem fazer o coping, que sabem lidar com a mágoa, elas praticamente estão isentas desse risco. Mas a pessoa que não sabe fazer esse coping, ela está sob o risco de doenças mentais como esquizofrenia, distúrbio do pânico, depressão, distúrbio bipolar do humor, crises de ansiedade, por causa daquela mágoa que ela não conseguiu resolver. Ela muitas vezes não sabe, não reconhece que é a mágoa que está por trás daquilo, mas é, segundo as publicações científicas. É tão importante a questão do perdão que atualmente a Organização Mundial de Saúde considera o perdão como uma questão de saúde pública. Forgiveness is a public health issue. Para a Organização Mundial de Saúde, no momento, o ato de perdoar é tão importante quanto o saneamento básico, é tão importante quanto as vacinações, é tão importante quanto o controle da pressão arterial e dos diabéticos. É uma questão de saúde pública. E aí é muito fácil de entender se nós somos pessoas que moramos num planeta de provas e expiações incapazes de perdoar, e nós somos 7 bilhões de habitantes, nesse momento, encarnados, significa que alguns bilhões de nós somos ruminantes por aí. E se nós temos bilhões de pessoas ruminando, nós temos bilhões de pessoas sob o risco de doença vascular cerebral, infarto, doença renal, cegueira, doença arterial periférica, surtos de esquizofrenia, de depressão e etc. O raciocínio fica muito fácil de entender sobre a ótica espírita, porque que o perdão é uma questão de saúde pública. Um pesquisador resolveu estudar o efeito do perdão. Desses vários estudos, eu trouxe esse para ilustrar a nossa fala. Ele pegou agressores e agredidos e colocou dentro de uma máquina de tomografia de emissão de pósitrons e foi estudar o cérebro dessas pessoas diante da cena da agressão, agressores e agredidos. E ele fez uma pergunta para as vítimas, para os agredidos. Você tem 3 possibilidades. Número 1, não perdoar. Número 2, perdoar. Número 3, perdoar e querer, desejar, reconciliar. E aí ele aplicou questionários qualitativos sobre o humor, a qualidade de vida, a saúde mental dessas pessoas antes e seguiu aplicando esse questionário depois por vários meses.
E ele coletou o sangue dessas pessoas antes e depois, para ver quais os marcadores bioquímicos estavam relacionados. Mas ele não fez isso só nas vítimas, ele fez isso nos agressores também. E qual foi a surpresa quando ele, comparando os dados dos agressores, viu que houve uma melhora significativa nesses questionários de qualidade de vida, de saúde mental e na resposta bioquímica sanguínea, quando eles eram informados que as suas vítimas optaram pela opção 2 e 3. Perdoar ou perdoar e buscar a reconciliação. Houve uma melhora 4 vezes maior do que os níveis anteriores, mostrando a importância do ato de perdoar nosso para o nosso agressor. Mas, surpreendentemente, quando a análise dos dados foi feita nas vítimas, quando essas vítimas optavam pela opção 2 ou 3, a resposta não era 4 vezes melhor, era 12 vezes melhor. Na pessoa que resolveu perdoar. O que me lembrou muito, de maneira até emotiva, o que o grande Francisco de Assis disse na Idade Média: Senhor, fazei com que eu procure mais perdoar do que ser perdoado. E aí, num impulso de empolgação, eu concluí que esse trabalho provou cientificamente que Francisco de Assis estava certo, quando ele disse que é mais importante perdoar do que ser perdoado, porque o benefício maior é para quem perdoa. O benefício maior é para quem perdoa. Então, se nós somos incapazes de perdoar espontaneamente, que nós busquemos o perdão de maneira racional, forçadamente, como um exercício da prática diária, cotidiana, até o ponto em que nós conseguiremos fazer de maneira espontânea. Igual eu, quando tinha que buscar o pão do centro espírita, no sábado à tarde, em Goiânia, 40 graus. Eu ia num amor, mas ia, porque eu já racionalizava que era importante buscar o pão. Então, Allan Kardec se deu ao trabalho de dedicar 2 capítulos especiais do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10 e o capítulo 12, Amai os vossos inimigos e bem-aventurados os misericordiosos, para falar exclusivamente sobre o perdão. E ele cita esse texto de Mateus, quando ele diz: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitinho. E o codificador então vai discorrer sobre o que significa o ato de perdoar e de amar os inimigos que nos agrediram, dando uma aula de que não é preciso ter para com o agressor aquele mesmo amor afetuoso que você tem para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, mas que é preciso especialmente que você lembre da agressão e não sinta dor, que você lembre da agressão e não deseje que o seu agressor seja prejudicado pelos caminhos da vida. Ou, pior ainda, que você lembre da agressão e não cause você uma agressão de retorno ao seu agressor. Nesse sentido é que Allan Kardec interpreta as palavras de Jesus de que é preciso perdoar os nossos inimigos. E um dos textos mais brilhantes que já foram escritos por um homem encarnado, o grande Martin Luther King, vai dizer como amar os inimigos nesse texto. Um texto imenso, que vale a leitura de cada linha. E ele vai dizer lá que para amar os inimigos, talvez seja essa a lição mais difícil que Jesus nos ensinou. Tão difícil, segundo ele,
que alguns acreditam que seja impossível de ser realizada. E outros caracterizam o ato de amar o inimigo como uma prova cabal da fragilidade e da inferioridade da doutrina cristã. E ele então desenvolve esse raciocínio e vai dizer que para amar os inimigos é preciso essencialmente 3 coisas. E a primeira delas, fundamentalmente e obrigatoriamente, temos que primeiro desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Aquele que não perdoa não pode amar. Em segundo lugar, temos de reconhecer que a má ação de um nosso próximo inimigo, ou seja, aquilo que magoa, nunca exprime a sua completa maneira de ser. Nem todo mundo é de todo mal. As pessoas nos agridem, mas elas têm qualidades. Então é preciso desviar o nosso olhar para também esses pontos positivos e nos colocarmos no lugar da pessoa para compreendermos o porquê da agressão. Qualquer que seja a agressão. Não julgar jamais, como diria Chico Xavier. Qualquer um, em qualquer tempo, em qualquer situação. E em terceiro lugar, não devemos procurar derrotar ou humilhar o inimigo, mas antes granjear a sua amizade e a sua compreensão. E aí ele cita o exemplo do grande presidente americano Abraham Lincoln, que havia um inimigo político que o perseguia e o difamava. E ao ser eleito presidente da América do Norte, ele convida esse inimigo para lhe ser um de seus ministros. Porque para o povo americano, aquele era o melhor homem, o que mais conhecia daquela área ministerial. E a partir daquele momento, ele granjeia a amizade daquele inimigo. E imagine o que deveria ter acontecido, até no plano espiritual, em termos de perseguição, se isso não tivesse acontecido. A obra de André Luiz é recheada de casos de não perdão. Todos os capítulos em que André Luiz chega com alguém, algum mentor, algum orientador, para estudar um caso, tem um caso de não perdão atrás. Alguém que não perdoou e persegue, e obsidia, e calunia. O que significa dizer que nós levamos isso conosco para o plano espiritual. Quem já leu a obra de André Luiz sabe disso. Na obra de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, há um exemplo extraordinário de perdão. Em que Paulo, ao ser convertido e morar no deserto, encontra o casal Prisca e Áquila, cujos pais ele assassinou quando perseguia os cristãos. E ele mora com esse casal por 1 ano, sem revelar ao casal que ele era o Saulo, o perseguidor. Mas diante de tanta bondade, de tanto amor que esse casal lhe oferecia, ele se constrange e resolve então se revelar como sendo Saulo, o perseguidor. E eles então retornam a ele dizendo: que grande oportunidade a vida nos dá de praticar o maior ensinamento que Jesus nos deixou, o de perdoar. Venha conosco, irmão Saulo, a Roma, para que nós possamos pregar as palavras de Jesus aos nossos irmãos romanos. E Jesus, o nosso mestre divino, que nos ensinou de maneira teórica, ao longo de todo o Evangelho, a importância do perdão para a saúde orgânica e espiritual, também ele exercitou e exemplificou o perdão pregado na cruz por 2 vezes. Em 2 situações, naqueles momentos em que Jesus estava pregado na cruz, ele perdoa. E essas situações estão descritas nos livros de Irmão X. Uma no livro Estante da Vida e o outro no livro Contos e Apólogos. No livro Estante da Vida, no capítulo 34, deixa eu começar pelo outro livro. No livro Contos e Apólogos, no capítulo 26,
cujo título é A Última Tentação, nós vamos encontrar Jesus pregado na cruz, em sofrimento, em dor. E eis que na multidão surge o anjo mau, aquele que tentou Jesus no deserto e também voltou a tentá-lo no monte. E ele se aproxima de Jesus e, face a face com o mestre, pergunta: onde estão os seus amigos? Onde estão os seus discípulos que diziam que o amavam? Abjura-os, negue-os, abandone-os, e eu o tirarei da cruz e lhe darei o poder sobre os céus e a terra. Jesus então olha no olho do anjo e, num gesto de supremo esforço, olha para o céu e exclama: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoando pela primeira vez, ainda pregado na cruz. Nesse momento o céu se fecha, o vento se acentua e alguns clarões começam a descer do céu. Cena essa imperceptível aos olhos humanos encarnados, devido ao acinzentamento de pensamentos que caracteriza a humanidade. Mas isso acontece. E nesses raios de luz, e aí já no capítulo do livro Estante da Vida, 34, o anjo solitário, vários anjos começam a descer e rodear a cruz. E um deles se posta nos pés do mestre e acaricia os seus pés feridos por aqueles espinhos, aqueles pregos que atravessam a sua ossatura e a sua musculatura. Outros se colocam nos seus punhos, aliviando a dor daqueles pregos que, caprichosamente projetados, entravam em um sítio anatômico que permitia as lesões dos nervos que inervam as mãos, causando dores lancinantes, e aliviam as dores de Jesus. Outros se coloca sobre seu crânio e abençoam aquele couro cabeludo rasgado pelos espinhos de plantas com toxinas que sangravam a cabeça de Jesus. Mas o maior deles, o mais radiante de todos eles, que trazia mais luz, se posta na frente de Jesus. E a um sinal imperceptível do Mestre, aproxima os seus ouvidos dos lábios de Jesus. E então escuta Jesus sussurrar palavras inesquecíveis para o anjo. E o anjo então abre um sorriso de fora a fora diante daquelas palavras de Jesus e mergulha as profundezas da terra para resgatar Judas, a pedido do Mestre. Judas, que o traiu por 30 moedas de prata, mas que é perdoado por Jesus dentro do momento da crucificação. Então o Mestre perdoa pela segunda vez, pregado na cruz, exemplificando, dando a lição do exemplo, não só na teoria, mas na prática, de que é importantíssimo perdoar para que nós nos libertemos espiritualmente, não fiquemos presos à ruminação, para que nós possamos dar saltos de progresso espiritual, de autoiluminação, na nossa capacidade de amar o próximo. Mas e Jean Paul Samputu? Eu deixei para o final. Onde que entra Jean Paul Samputu nisso tudo? Acontece que o assassino do pai, da mãe, da irmã e dos irmãos de Jean Paul Samputu era o seu próprio irmão, o seu meio-irmão de criação, que era um Hutu, órfão de pai e mãe, e que foi criado pelo seu pai como seu irmão. E que, por ser Hutu no meio do genocídio, resolveu tirar a vida da família que lhe deu condições de viver dignamente. E é por isso que Jean Paul Samputu sofreu a fratura mental que nós descrevemos no início. É por isso que o impacto foi muito maior. E é por isso que a única forma que ele tinha de continuar vivo
era perdoando. O seu irmão, cujo nome é Vicente. Vincent. Aqui retratado na foto, com Jean Paul Samputu após o ocorrido. Ele volta para Ruanda justamente no dia do julgamento de Vincent. E publicamente, num salão como esse, ele pede o microfone e perdoa Vincent publicamente diante da sociedade ruandense. E naquele dia mesmo eles saem para jantar, como se dois amigos fossem, que eram. E resolvem que a partir daquele momento, eles percorreriam o mundo fazendo palestras sobre a importância do ato de perdoar. Exemplificando, e não só fazendo como eu, palavras que vão ao vento, mas exemplificando. Essa palestra de Jean Paul Samputu está disponível no YouTube, na rede de palestras TED, que são palestras de 20 minutos, mais ou menos, em que ele conta essa história detalhadamente. E no seu site, dedicado à divulgação da importância do ato de perdoar, por alguém que viveu, alguém que viu, veio e venceu a mágoa e a dor. E o seu mantra é, como disse a pesquisa que nós trouxemos, Forgiveness is for you. O perdão é para você. Não é para o outro. Você não perdoa para que o outro fique bem. Você perdoa para que você fique bem. É para você. Então, até de maneira egoísta, nós devemos perdoar. Porque nós ficaremos bem. E estando bem, nós poderemos cuidar melhor do outro. É claro que nem todos nós, apesar de morarmos num planeta de provas e expiação, já estou acabando mesmo, teremos a oportunidade de sofrer uma agressão tão violenta e grosseira como a que Jean Paul Samputu sofreu, para que nós possamos exercitar o nosso perdão, a nossa capacidade, pôr à prova a qualidade do nosso perdão. Nem todos nós passaremos por uma situação dessas, apesar de morarmos em um planeta de provas e expiações. Então nós devemos exercitar o perdão justamente nos pequenos atos do dia a dia, que a vida nos proporciona. É com o marido que deixa a cueca em cima da cama, a toalha largada molhada no chão, a escova de dente do jeito que nos incomoda, a pessoa que chega atrasada e não é pontual, o nosso chefe rabugento, no trânsito. São nesses momentos que nós vamos exercitando, pouco a pouco, a nossa capacidade de perdoar. Até que, diante de uma situação dramática, nós consigamos enxergá-la de maneira diferente e pormos à prova o nosso treinamento cotidiano. Por isso, fica a mensagem que forgiveness is for you, que nós devemos perdoar por nós mesmos. Agradeço a atenção de vocês e até daqui a pouco.